Olá e bem-vindas e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num mundo de sombras, de poder e, claro, de políticas noturnas. O material que analisamos é do universo de Vampiro à Máscara e vamos focar em dois dos conceitos mais complexos e, honestamente, aterrorizantes: o laço de sangue e o crime supremo da Diablerie. E é fascinante porque a gente não está falando só de regras de jogo, né? O que as fontes mostram é que são mecânicas narrativas muito profundas. Exato. Elas são a base para explorar temas pesadíssimos: poder, controle, a natureza do amor, vício e o que acontece quando um ser imortal decide quebrar o maior tabu da sua sociedade. Ok, vamos analisar isso. Começando pelo laço de sangue. Pelo que eu entendi das fontes, isso vai muito além de um simples controle mental, certo? Não é só tipo hipnose. Exatamente. É muito mais íntimo e perigoso. O laço de sangue é, em essência, uma forma de escravidão emocional. A Vita, que é o sangue de um vampiro, tem qualidades místicas, sabe? E a mais potente delas é essa capacidade de criar uma lealdade artificial assim avassaladora em quem o bebe. E funciona em qualquer um? Praticamente qualquer um. Mortais, outros vampiros, até outras criaturas sobrenaturais. E o que eu achei mais impressionante é a inversão de poder que isso pode causar. Um vampiro novato, com, sei lá, algumas décadas de existência, pode, em teoria, prender completamente um ancião de 2000 anos. Isso quebra toda a hierarquia, né? Essa é a beleza sombria da mecânica. O laço não depende da força do regente, mas da vulnerabilidade da vítima. E isso leva a gente para uma pergunta psicológica interessante. Por que um ser ancestral, superpoderoso e paranoico se deixaria prender voluntariamente? É uma boa pergunta. As fontes apontam para duas razões, e são bem melancólicas. A primeira é uma espécie de prazer perverso, a emoção de se sentir subjugado por alguém que ele considera inferior. Quase como um jogo para sentir algo novo depois de tanto tempo. Exato. E a segunda razão é ainda mais trágica: o puro e simples desejo de sentir. Imagina ter séculos de existência. As emoções humanas, elas viram memórias distantes. A apatia, o tédio, é um fardo. Nossa, Para um ser assim, a explosão de emoções do laço, mesmo que artificiais, é melhor que o vazio. Não importa se o amor é real, contanto que o sentimento seja forte. é um vício emocional então. E como ele se forma? É instantâneo? Um gole e pronto? Não, e é isso que o torna tão insidioso. É um processo gradual, dividido em 3 estágios. O primeiro gole de sangue do regente causa uma explosão de sentimentos na vítima, que a gente chama de vassalo. Pode ser uma paixão súbita, mas também pode ser ódio, inveja. Qualquer sentimento forte, então. Isso. Seja qual for a emoção, a vítima fica obcecada. O regente passa a ocupar os pensamentos dela, aparece em sonhos, em fantasias. Mas nesse primeiro estágio, a pessoa ainda tem controle, certo? Ela pode se afastar. Sim, o laço ainda é fraco e pode ser quebrado com relativa facilidade. O problema é que a vítima muitas vezes nem percebe que está sendo presa, sabe? Não se liga. Isso. Há um exemplo ótimo no material de um guarda-costas que começa a desenvolver essa lealdade fanática pelo chefe vampiro dele e simplesmente confunde isso com extremo profissionalismo. Ele não entende que a vontade dele está sendo corroída. Que perigoso. E é crucial lembrar: todo vampiro recém-criado já está, por padrão, no primeiro estágio do laço com seu criador, por causa do sangue que recebeu no abraço. É aqui que fica realmente interessante, quando a gente pensa nisso em escala. Não é só uma ferramenta de controle interpessoal. Alguns grupos transformaram isso em política institucional. O clã Tremere é o exemplo clássico. Eles criaram um sistema onde todo neófito era obrigado a beber o sangue dos 7 anciões que governavam o clã. Uma espécie de vacina de lealdade. Exatamente. Isso criava uma teia de laços que garantia que a lealdade principal de cada membro não era com seu mestre direto, mas com o topo da pirâmide. Era uma forma de controle social em massa, que unificava um clã cheio de magos ambiciosos, traiçoeiros, forçando uma coesão que eles jamais teriam naturalmente. Uma arma política genial e terrível.
Ok, então o primeiro gole planta a semente. O que acontece no segundo? O segundo gole aprofunda tudo. Aquela obsessão inicial se torna o foco da vida do vassalo. As prioridades dele mudam para se alinhar com o que ele acha que são os desejos do regente. A vontade própria começa a erudir de verdade. Aí já fica difícil lutar contra. Muito. A partir daqui, o vassalo precisa fazer um esforço consciente, doloroso, para sequer pensar em fazer algo que possa prejudicar o mestre. É uma luta interna constante contra um sentimento que ele acredita ser dele. E o terceiro gole fecha o caixão, imagino. Fecha e sela. O laço está completo. A obsessão se torna o que as fontes descrevem como profunda e antinatural. O regente agora é o centro absoluto do universo do vassalo, a pessoa mais importante que existe ou já existiu. Nossa! Para alguém com uma força de vontade mais fraca, não há mais limites. Se o regente mandar matar, ele mata. Se mandar morrer, ele morre. É descrito como uma perversão de tudo que o amor deveria ser. É devoção transformada em arma. A complexidade disso é absurda. É como se cada interação social pudesse ser um movimento num jogo de xadrez tridimensional, onde um simples gesto de compartilhar sangue pode ser um checkmate que leva décadas para ser preparado. Sem dúvida. E essa profundidade estratégica, essa necessidade de entender sistemas complexos e prever consequências, é uma das coisas que mais atrai mentes analíticas para os RPGs. Não é só sobre sorte ou combate, é sobre planejamento, psicologia, narrativa. É verdade. Geralmente, quem se dedica a esse tipo de hobby tende a ser uma pessoa mais criativa, mais inteligente e com forte envolvimento com a leitura. É um perfil que gosta de desvendar sistemas. E essa mentalidade, essa dedicação para mergulhar fundo em um sistema, entendê-lo e dominá-lo, é a mesma que faz a diferença na hora de estudar para provas e concursos importantes. Com certeza. Essa mesma dedicação é fundamental para passar no vestibular, em um concurso público, concurso militar, na prova do OAB ou na residência médica. E por falar nisso, se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medcolb.com.br. Baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Essa ideia de preparação e as consequências de não estar preparada nos leva de volta a uma questão crucial sobre o laço de sangue. Uma vez que a corrente está no pescoço, e se a pessoa quiser se libertar? Como se quebra algo tão ligado às suas emoções? É um processo brutal, quase impossível. As fontes descrevem duas maneiras principais, e nenhuma delas é fácil. A primeira é o isolamento total. É preciso manter o vassalo longe de qualquer contato com o regente. Nada. Nem ouvir falar. Nada. Sem vê-lo, sem ouvir falar dele, por meses ou até anos. E o processo é descrito como extremamente desgastante. Não é só uma questão de o sentimento ir embora com o tempo. Não, é muito pior. Antes de começar a diminuir, o desejo antinatural pelo regente se intensifica absurdamente. É como uma crise de abstinência de uma droga pesadíssima, mas que ataca diretamente a sua percepção de amor e lealdade. Nossa, que horrível! Mesmo que o laço se quebre, o dano psicológico pode ser permanente. A pessoa pode sair disso com uma aversão patológica a qualquer tipo de relacionamento, ou com uma depressão profunda. Então a cura pode ser tão ruim quanto a doença. Qual é a outra opção? Morte do regente. Mas até isso é uma solução incerta. Para um vassalo totalmente laçado, o regente é o sol do seu sistema solar. Se esse sol apaga de repente, o resultado não necessariamente é liberdade. Pode ser a loucura. Pode ser a loucura. O vassalo pode entrar num estado de desespero tão profundo que ele tenta tomar medidas extremas para se reunir com seu amor perdido, ou seja, o suicídio. Que terrível. E o que acontece se dois vampiros tentam se prender um ao outro? Isso cria um equilíbrio? Cria o que eles chamam de laço mútuo, que é descrito como uma paródia sombria e distorcida de um relacionamento saudável. No início pode parecer uma devoção total, recíproca, mas rapidamente vira um ciclo vicioso de ciúmes doentios, possessividade, paranoia. Eles não conseguem ficar longe um do outro,
mas a convivência vira um inferno. É isso, exatamente. E um detalhe importante: uma vez que um laço de sangue completo é formado, ele não pode ser substituído por outro. O coração, por assim dizer, já tem dono. Interessante. E tem uma variação coletiva disso, que é a ferramenta que a seita do Sabá usa para se manter unida. A Valderi é um ritual em que vários membros misturam seu sangue num cálice e todos bebem. Então eles criam um laço de sangue em grupo. Exato. Isso cria uma rede de lealdade mútua, chamada vínculum. Cada membro passa a ter um laço parcial com todos os outros no bando. Esse sentimento de camaradagem artificial nunca desaparece e é a principal cola que impede que uma seita tão violenta, caótica e individualista simplesmente se autodestrua. É a lealdade forçada que os une contra os inimigos. Essa exploração das diferentes facetas do poder e do controle é realmente fascinante. Se este tipo de análise aprofundada sobre narrativas complexas ressoa com quem nos ouve, considere curtir e se inscrever para não perder futuras discussões. E essa ideia de usar o sangue para controle nos leva a outra forma ainda mais sombria e transgressora de interagir com a vida de outro vampiro. Com certeza. E isso nos leva ao nosso segundo grande tópico, a diableria, também chamada de amaranto. É o crime supremo, o tabu absoluto da sociedade vampírica. A pergunta que as fontes fazem é arrepiante. O que acontece quando se bebe fundo demais? O que é exatamente a diableria? É o ato de drenar completamente outro vampiro, beber cada gota de seu sangue até que ele sofra a morte final. Mas não para por aí. O ato finaliza com o diablerista consumindo a alma da sua vítima. É canibalismo espiritual. Exatamente. É por isso que é um anátema, especialmente para a seita mais tradicional, a Camarilla. A elite vampírica vive com um medo mortal da diableria. E esse medo tem uma base histórica, certo? Sim, vem do maior trauma da história deles, a revolta anarquista. Foi um período em que os vampiros mais jovens se rebelaram, caçaram seus mestres anciões e cometeram diableria neles. Em alguns casos, eles foram tão longe que destruíram os fundadores de clãs inteiros, seres quase divinos como La Sombra e Tzimice. Nossa. A ideia de que o poder ancestral pode ser não apenas desafiado, mas literalmente roubado e consumido, isso aterroriza a velha guarda. O que nos leva à grande questão. Por que correr um risco tão imenso? Cometer um crime que pode levar à sua própria destruição. Qual a motivação? São duas, principalmente. A primeira é quase mundana. O sabor. O sangue de vampiros antigos é descrito como algo incomparavelmente mais rico, potente, prazeroso. Depois de prová-lo, o sangue de mortais ou de vampiros mais fracos se torna insípido, tipo sangue de ratos. Vira um vício. Mas a verdadeira recompensa é o poder, imagino. Sem dúvida. Essa é a principal atração. Ao consumir a alma de um vampiro mais poderoso, o diablerista pode literalmente diminuir a sua própria geração. Isso significa que ele se aproxima em poder do primeiro vampiro, Caim. Seu próprio sangue fica mais potente, seus poderes se fortalecem, ele pode aprender segredos que a vítima conhecia. É um atalho. Um atalho tentador e corruptor para a grandeza. Mas, como dizem as fontes, isso tem um grande preço. E as consequências parecem ser devastadoras. São terríveis em múltiplos níveis. Primeiro, a alma da vítima. Se você consome a alma de alguém com uma força de vontade muito grande, ela pode não desaparecer. Ela pode continuar existindo, fragmentada, dentro de você. Então você se torna uma casa mal-assombrada ambulante? É uma ótima analogia. A voz da vítima pode sussurrar nos seus sonhos. Em momentos de fraqueza, a personalidade dela pode vazar e influenciar suas ações. E no pior cenário, a alma da vítima pode permanecer como uma passageira silenciosa, esperando por uma chance, talvez séculos depois, para tentar tomar o controle do seu corpo. Que horror! Além disso, tem a questão da humanidade. É um ato de predação final. Você não está só matando alguém, está obliterando qualquer chance que aquela alma teria de encontrar paz. E tem o risco de ser descoberta, que é enorme. Pelo que eu entendi... Gigantesco. O ato deixa sinais reveladores, manchas escuras na aura do criminoso.
Qualquer vampiro com sentidos místicos aguçados, como a disciplina da auspiciência, pode perceber essas marcas. E se for descoberto, a punição é imediata e final. A caçada de sangue. Isso. O príncipe da cidade declara uma caçada de sangue. Isso transforma o diableirista em presa legal. Qualquer vampiro no domínio tem permissão para caçá-lo e destruí-lo, muitas vezes cometendo diableria nele no processo. É fascinante ver como as diferentes facções lidam com isso. A Camarilla proíbe e pune com a morte, mas não é a visão de todos. Longe disso, o clã Banu Hakim, por exemplo, às vezes chamados de Assamitas, são conhecidos por serem diableiristas ritualísticos. Para eles, não é um ato de ambição gananciosa, mas um meio de se aproximar de seu fundador. E eles têm métodos para, supostamente, purificar a alma que consomem. E o Sabá, que a gente já mencionou, está no extremo oposto da Camarilla. Completamente. O Sabá abraça a diableria. A seita inteira foi fundada sobre o ato de diablerizar seus criadores antediluvianos. A filosofia deles é brutal e darwinista. Se seres tão antigos e poderosos puderam ser derrubados e consumidos, por que os jovens deveriam temer ou respeitar os velhos? Para eles não é um crime. É uma ferramenta de evolução, um rito de passagem, um direito de nascença. Então, no fim das contas, o que tudo isso significa, temos esses dois conceitos que, embora diferentes, parecem ser dois lados da mesma moeda de poder. O laço de sangue é o controle sutil, a dominação através de uma perversão no amor. Enquanto a diableria é a dominação absoluta, o poder conquistado através da aniquilação total e do consumo do outro. E o fio que conecta tudo é o sangue. Nesse universo, o sangue é vida, é poder, é moeda, é vício e, no fim, é a corrente mais pesada que um imortal pode carregar. São essas mecânicas que criam o cenário para dramas políticos, tragédias pessoais e horror profundo. Exato. Para encerrar, quero deixar um pensamento final que o próprio material sugere. A ideia de que uma alma de vontade forte pode sobreviver à diablerie dentro de seu assassino, esperando para tomar o controle. Isso levanta uma questão fascinante. Em um mundo de imortais, o que realmente define o eu? Se o seu corpo pode se tornar uma prisão para a consciência de outro, a sua identidade reside no corpo, no sangue, ou apenas na teimosia da sua vontade de persistir, mesmo depois